Leitura do texto do livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3, e Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Está escrito: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Queridos, essa passagem é um tanto quanto conhecida pelos irmãos. É falada e cantada, nós cantamos aqui, acabamos de cantar, a respeito do livro de Abacuque, a respeito desse profeta, que é considerado dos menores, é o oitavo dos profetas menores, mas um livro tão rico em conteúdo, tão rico em teologia, tão rico da palavra de Deus. Interessante nós observarmos a respeito desse livro, pastor, é que ele foi escrito há mais de 2.500 anos. Mas, querido, é impressionante como ele ainda continua sendo atual em nossas vidas. Como ele ainda continua sendo atual na igreja mundial, na igreja brasileira, onde quer que ela esteja. Mas o livro de Abacuque, ele continua sendo atual. E aí vocês perguntam, mas por que o livro de Abacuque continua sendo atual, mesmo sendo escrito há milhares e milhares de anos atrás? É só nós observarmos, querido, o contexto político em que o profeta Abacuque se encontrava. Creio eu que muitos irmãos já ouviram falar a respeito do rei Nabucodonosor, não é verdade? Então, o rei Nabucodonosor, ele foi um rei que governou por muito tempo o Império Babilônico, a Babilônia. E a Babilônia era conhecida por seu maior império naquela época. Era o maior império. Imagine hoje, qual é o maior país para você nos dias atuais, em termos de poder bélico, em termos de poder político, econômico, cultural, de influência. Então, coloque naquela época. Aquela época era o Império Babilônico. Para você ter ideia de como aquele império, ele era grande, ele era opulento. É só vocês lembrarem que ele dominou o Egito. O Egito que já foi considerado império no passado. Então, o rei Nabucodonosor tomou o Egito. Também tomou a Síria. A Síria que era considerada também opulente naquela época. Era um grande império. Então, o profeta Abacuque já viveu nessa época. E se nós sairmos do contexto histórico, vamos para o contexto religioso, algo interessante nós precisamos observar também é que o povo de Deus se esqueceu do Senhor de suas vidas. O povo de Deus se esqueceu que o Salvador era o Senhor dos Senhores. O povo de Deus se esqueceu da lei que ele tinha dado através de Moisés. O povo de Deus se afastou de sua presença. O que Abacuque estava vivendo naquele tempo era uma verdadeira apostasia. Era uma verdadeira idolatria. Então é isso que nós observamos nesse contexto. É isso que o profeta Abacuque estava vivendo nessa época. Então nós podemos observar que Abacuque ele viveu um período de grandes tensões. Um período de tensões sociais,
um período de tensões políticas, um período de tensões morais, um período de tensões econômicas, período de apostasia, de violência. A incredulidade, queridos, estava crescendo no coração dos israelitas. Um período de crise, de escassez de comida. Um período de morte. E principalmente, um período de incerteza. Incerteza do amanhã. Então, queridos, eu estou falando de algo há 2.500 anos atrás. Mas será se a gente não pode remeter para os nossos dias atuais? A humanidade, ela vive na incerteza do tempo. Ela não sabe o dia de amanhã. Ela confia no homem. Ela confia naquilo que o homem pode fazer, naquilo que o homem pode lhe proporcionar. E é interessante que, como estávamos falando antes do culto terminar, nós nunca vimos algo tão parecido. No contexto mundial em que nós estamos vivendo, é algo histórico. Igrejas se fechando, supermercados, escolas, universidades, setores, serviços. Por causa de algo que a gente nem consegue ver com os nossos olhos, mas que mata o corpo. Então, queridos, quem somos nós diante dessas situações? Nós não somos nada. E nós devemos tudo a Ele. Então, queridos, nós observamos que Abacuque, ele se encontrava nessa situação. E Abacuque, ele vivia um grande conflito interno. Diante de todo aquele cenário religioso, aquele cenário econômico, aquele cenário político. É isso que nós observamos a respeito de Abacuque. Mas algo interessante que a gente pode perceber também desse profeta, sabe o que é? É que diferente do profeta Isaías, diferente do profeta Amós, diferente do profeta Obadias, diferente do profeta Naum, que falava de Deus para os homens, sabe o que é que Abacuque faz? Ele leva as queixas dos homens para Deus. Então Abacuque, ele é conhecido como o profeta questionador. Ele se questiona a Deus por que daquela situação. Por que Israel estava passando por aquilo, por aquela invasão pelo rei Nabucodonosor. Porque quando Abacuque escreveu esse livro, nós sabemos que Nabucodonosor não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Mas era um momento, queridos, de grande tensão, de grande conflito, de grande questionamento espiritual que aquele povo vivia. E nós não estamos diferentes daquele povo. Nós estamos passando por situações parecidas. E muitas vezes nós nos tornamos parecidos como o profeta Abacuque. Nós questionamos ao Senhor. Mas por que o mal prevalece sobre o bem? Mas por que a justiça não é feita? Mas por que as pessoas idólatras, elas crescem, enquanto aquelas que servem ao Senhor, a gente só vê a decadência, elas caindo? Por que elas não prosperam? E são perguntas que é de costume passar na vida do crente. E Abacuque passou por isso. E nós observamos, sabe onde? O fato de Abacuque se questionar para Deus? Lá no capítulo 1. Capítulo 1. Os irmãos que estiverem em casa, se puder acompanhar. Capítulo 1, versículo 2 ao 3, como já foi lido aqui. Abacuque, ele faz perguntas ao Senhor. Versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita e o mal se levanta.
Então Abacuque, ele se questiona diante do Senhor. Ele pergunta qual o motivo de todo aquele sofrimento, de toda aquela perseguição que o povo de Deus enfrentava diante de um império idólatra, que era o Império Babilônico. Em segundo lugar, nós observamos que Abacuque e o povo de Judá pensavam que nada os abalaria. Porque, queridos, eles acreditavam, e que é verdade, que eles são filhos da promessa, são descendência de Abraão. Então eles acreditavam que com isso nada poderia os deter, nada os poderia abalar. Então eles se veem diante de uma situação que é totalmente contrário ao que eles pensavam. Então eles entram em conflito. O profeta Abacuque, ele entra em conflito diante dessa situação. Em terceiro lugar, Abacuque vê Judá sendo destruída. Então o cenário aponta para isso, para a destruição de Judá. E aí a gente vai observar onde? Abacuque capítulo 1, versículo 4, quando diz: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então nós vemos uma inversão de valores, uma inversão do que realmente é justiça. E Abacuque se pergunta, mas o que realmente é justiça? Como ele diz, a justiça ela é torcida. Aquele que é mau cerca quem é justo. Então ele via que Judá estava sendo destruído. Aquele reino estava sendo invadido. Em quarto lugar, Abacuque ele vê o mal prevalecendo. Ele vê um sofrimento coletivo. Porque, queridos, se nós observarmos a vida de Jó ele estava em um conflito interno, concordam comigo? Jó ele estava passando por um conflito no seu coração. Um conflito existencial, ele tinha perdido tudo. Mas é interessante que Abacuque, ele estava passando por um conflito comunitário. E é o que nós estamos vivendo. Um conflito que assola a todos. Então Abacuque estava sofrendo disso. E ele perguntava, até quando, Senhor? Até quando verei aquele que oprime, oprimindo o justo, oprimindo o bom, oprimindo aquele que faz o certo, que segue os teus mandamentos? E aí a gente observa isso em Abacuque capítulo 1, versículo 13. Abacuque se questiona novamente a Deus. E ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão. Não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Então ele se pergunta a Deus: Deus, tu és tão santo, tu és tão puro de olhos, por que tu permites que esse cenário ocorra? Que o império idólatra invada o teu povo, o povo escolhido, o povo da promessa. Então Abacuque ele se coloca, se apresenta nesse conflito com Deus. E quantas vezes nós estamos na mesma situação, perguntando a Deus: Deus, por quê? Por que essa situação? Por que essas mazelas? Por que esse medo? Por que essa inquietação? Como o Abacuque se encontrou. Mas, queridos, eu venho aqui nesta noite, pela ousadia do Senhor, para dizer a você que está em casa, aos que estão aqui presentes, que Abacuque ele questionou ao Senhor. Mas nós observamos que o seu questionamento se transformou em alegria. Então, queridos, isso precisa estar presente em nossas vidas. Nós precisamos, diante das circunstâncias, transformar o nosso questionamento em alegria. Exultar na esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
se nós observarmos no livro de Abacuque, nos 3 capítulos do seu livro, um livro tão pequeno, mas tão rico. Primeiramente, Abacuque, ele questiona ao Senhor. Depois, Deus responde a Abacuque. Mas Abacuque não se contenta. Abacuque questiona de novo ao Senhor. Deus responde de novo a Abacuque. E por fim, queridos, Abacuque louva ao Senhor. Então, no fim, nós precisamos nos alegrar e louvar no nosso Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Então, queridos, diante disso, diante do que foi dito, dessa explanação a respeito do profeta Abacuque, diante desse seu questionamento, diante da situação de crise em que aquele povo se encontrava e que nós nos encontramos nesse momento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu lhes pergunto, o que devemos fazer? O que a igreja de Cristo precisa fazer diante dessa situação? E Abacuque nos ensina, sabia? Abacuque nos ensina o que é que devemos fazer diante desses questionamentos, diante dessas crises. Em primeiro ponto, o que é que Abacuque nos ensina? Ele nos ensina que devemos lembrar, trazer à memória os feitos gloriosos que Deus já fez em nosso meio. Muitas vezes nós só vemos a tempestade, o mar subindo, as aflições, a tristeza, mas nós deixamos de lembrar aquilo que Deus já fez em nosso meio. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então nós precisamos, queridos, lembrar daquilo que Ele já fez por nós. E acima de tudo, lembrar do sacrifício de Cristo naquela cruz sem nós merecermos. Então, como Abacuque, nós precisamos lembrar. Nós precisamos trazer esses momentos à nossa memória do que Deus já fez em nosso meio. E não questionar o Senhor. Mas, Ana Lívia, onde nós podemos observar isso? É fácil. Só a gente ir lá no capítulo 3, versículo 13. Que diz assim: Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Então, Abacuque está fazendo uma lembrança daquilo que Deus já tinha feito ao povo de Israel lá no passado. Do maná que Deus tinha trazido. Das vezes que Deus livrou, como já foi dito aqui, das pestes, das pragas do Egito. De livrá-los do cativeiro do Egito, das mãos de Faraó. Então nós precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que Deus já fez em nosso meio. Para que assim a gente permaneça firme nele, na rocha inabalável, que é quem? Jesus Cristo. Em segundo ponto, nós precisamos clamar a Deus por um avivamento. Queridos, nós temos que clamar a todo instante, como Abacuque fez. Não só em momentos de crise, mas durante toda a nossa vida, nós precisamos clamar a Deus por um avivamento. O avivamento, queridos, ele não decorre da nossa vontade, mas ele decorre da vontade soberana, da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. E esse avivamento, ele gera arrependimento, ele gera mudança de vida, mudança de comportamento, salvação de almas. Então nós precisamos pedir ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra. Como Abacuque falou lá no capítulo 3, versículo 2. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Então, queridos, algo interessante que nós precisamos entender é que o avivamento, ele pode não levar à mudança das circunstâncias, mas ele leva à mudança das nossas vidas. Então, talvez as circunstâncias, o cenário mundial, ele pode não mudar, até Deus querer que ele mude. Mas o avivamento serve para transformar os corações.
Então é isso, queridos, que nós precisamos clamar ao Senhor. Pedir a Ele, buscar a sua face, buscar por misericórdia, Senhor. Diante da tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia, aviva a tua igreja. Em terceiro ponto, nós precisamos voltar às Escrituras e não olhar o cenário mundial. Muitas vezes nós nos preocupamos em saber como está, quantas pessoas morreram, o que a mídia quer nos falar, o que é que está ocorrendo, e nós nos perdemos em notícias, às vezes nem notícias verdadeiras, mas nós esquecemos de olhar para as Escrituras. Então nós precisamos relembrar quem é Deus e quais seus feitos gloriosos. Abacuque fez isso. Quando ele diz no versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. O que é que Abacuque está querendo dizer? Eu tenho ouvido, Senhor, a tua palavra. Eu tenho meditado nela de dia e de noite. Então nós precisamos voltar às Escrituras, queridos. Confiar na Escritura. Confiar que Deus não mudou, que Ele continua sendo o mesmo. Em quarto lugar, nós precisamos nos voltar em oração. A famosa oração. E nós observamos isso também através da vida de Abacuque. Porque primeiro, Abacuque ele ouve a palavra de Deus. Segundo, Abacuque ele ora. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e nós precisamos orar. Deus precisa falar conosco e nós precisamos falar com Deus. E a gente observa em Abacuque 3. Por que Abacuque 3, Ana Lívia? Porque é simplesmente o capítulo todo uma oração de Abacuque. Então é isso que nós precisamos fazer. E lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai falar que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então nós precisamos orar, falar com o Senhor, clamar por Ele. Amém, igreja? Em quinto lugar, nós precisamos, acima de tudo, viver pela fé. Isso não é coisa do passado, mas é algo que precisa ser atual em nossas vidas. E Abacuque também nos ensina a respeito disso. Lá no capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Paulo trouxe à memória essa passagem de Abacuque. O justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. E entender, queridos, que a fé, ela não é a fuga dos problemas, mas é a maneira de enfrentarmos os problemas. Ela é a única maneira de enfrentarmos os problemas. Então nós precisamos confiar nesse Deus, que é o sexto ponto. Confiarmos no provedor e não na providência. E quem é o nosso provedor? O nosso Senhor, o Senhor dos senhores. Isso nós observamos capítulo 3, versículo 17, estamos caminhando para o fim. Quando Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Nós precisamos nos alegrarmos no Senhor, confiar no Deus da providência e não nas providências. Nós precisamos, querido. Abacuque vivia numa época em que a agricultura e a pecuária era o principal meio de sobrevivência daquele povo. Então ele diz: olha, por mais que a economia esteja lá para baixo, esteja em crise, por mais que não tenha oliveira, por mais que não tenha uva, não tenha azeite, não tenha trigo, não haja ovelhas, nem gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação.
nós observamos que Abacuque, ele saiu daquele homem questionador para um homem adorador. Você entende isso? Você entende a profundidade disso? No 7º ponto, como já foi dito, nós precisamos alegrarmos em Deus e não nas circunstâncias. Independente do que está acontecendo, nós precisamos alegrarmos no Senhor. Como Abacuque disse, versículo 18: todavia, porém, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então ele se remete ao Senhor, aquele que é dono de tudo. E ele diz mais: exulto no Deus da minha salvação. Então esse é o Deus a quem nós cremos e que servimos e que adoramos. Ele é o Deus que nos salvou. Então isso já é motivo de nós nos alegrarmos nele. E por último ponto, e não menos importante, nós precisamos nos fortalecer em Deus, independente da guerra lá de fora que nos assola. E Abacuque mostra isso, por fim, no versículo 19, que diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, queridos, nós precisamos nos fortalecer naquele que é a própria fortaleza. Quem é a fortaleza? O nosso Deus, o nosso Senhor dos senhores. Ele é a nossa fortaleza. E, queridos, olha que interessante que Abacuque termina essa oração. Ele faz os meus pés como os da corça. Pode o cenário mundial estar mostrando algo totalmente triste, totalmente angustiante. Pode as circunstâncias não estar favoráveis para nós. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Porque Ele nos transforma na corça. E a corça, ela não teme a floresta escura, mas ela salta diante das adversidades. Mesmo diante do mundo está escuro, da floresta está negra, mas a corça, ela pula. Ela não teme. Então nós precisamos ser como essa corça, nos fortalecer no Deus da nossa salvação, que é a nossa fortaleza. Então é isso que eu gostaria, que o Senhor gostaria de deixar para nós nessa noite. E por fim eu gostaria de deixar uma frase para os irmãos que nos escutam nessa noite, que diz assim: ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação indo para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo. E ao olhar ao seu redor, viu todo o sistema prestes a cair. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, viu Deus e todos os seus medos desapareceram. Você crê nessa palavra? Você crê, querido? Vou falar como os assembleanos pentecostais. Tome posse. Tome posse do que Deus fala conosco através da tua santa palavra nessa noite. Amém? Então eu gostaria de